falar sobre reencarnação é, sem dúvida alguma, tocar um dos pontos essenciais da filosofia espiritualista, porque nós não podemos desconhecer que todas as doutrinas religiosas objetivam compreender como funciona a mente de Deus, como funciona as suas leis, como se estabelecem os processos de evolução de todas as almas. A ideia reencarnacionista, como nós o sabemos, não é nova. É uma ideia tão antiga quanto a presença da criatura na face da Terra. Quando nós viajamos para as civilizações mais antigas, nós nos defrontamos com este pensamento. Na Pérsia, Zaratustra apresentava Zoroastro a ideia avançada de que a alma, mergulhando na carne várias vezes, alcançaria o patamar da plenitude. Na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, as terras entre o rio Tigres e Eufrates, os grandes iniciados da Mesopotâmia pregavam a ideia da reencarnação. Na Grécia milenar, nós vamos encontrar a expressão grega palingenesia, vários nascimentos, ensinado por Sócrates, Platão, Anaxágoras, Praxístenes, todos eles filósofos e pensadores que ensinaram essas idas e vindas da alma, fazendo parte da trajetória da compreensão da vida. Identificamos também nas águas cristalinas da civilização hindu o conceito da reencarnação como sendo o ponto nevrálgico da compreensão do relacionamento das pessoas com seus deuses, que para nós, na atualidade, os deuses seriam os espíritos. A civilização egípcia, ela é poderosamente ativa na concepção da reencarnação nos seus primórdios, na época dos faraós. E ali nós vamos identificar nos hieroglifos, nas grandes pirâmides de Quéops, Khafre e Miquelinos, os desenhos que comprovavam o pensamento religioso egípcio a respeito do tema. Diz a civilização dos faraós: quando a pessoa morria, a alma fazia uma trajetória subterrânea, guiada pelo deus Sete, que era irmão de Osíris, o principal deus da cultura egípcia. Depois de atravessar aquela jornada subterrânea, a alma seria levada para o julgamento dos deuses Horus, Ísis e Osíris. Osíris e Ísis eram casados e Horus era filho. Então a alma seria julgada depois da morte pelo tribunal destes deuses. Se fosse uma alma limpa, pura, avançada, como os espíritas da zona norte de São Gonçalo do Amarante e Touros, esse espírito, esta alma, partiria para o paraíso, para a região paradisíaca. Se fosse uma alma problemática, culpada, com problemas de consciência, como os espíritas de Pernambuco, então esta alma teria que beber da água do rio Letes, o rio do esquecimento, e mergulharia de novo na carne para purificar-se dos seus equívocos. Na civilização judaica, nos seus primórdios, o judaísmo sempre foi reencarnacionista, ao ponto da sua obra esotérica, a Cabala, ser essencialmente reencarnacionista. E Jesus, que era judeu de nascença, sabia no diálogo inesquecível com Nicodemos que os grandes doutores da lei do farisaísmo conheciam a ideia da reencarnação. Primeiro, porque estudavam a Cabala, que era o livro das tradições esotéricas, e estudavam a Torá, que é implicitamente reencarnacionista. Nicodemos, no diálogo famoso com Jesus, quando ele indagou ao grande mestre o que fazer para alcançar o reino dos céus,
Jesus explanou, colocou-lhe o pensamento da reencarnação. Necessário é nascer de novo. Como Nicodemos queria tirar toda dúvida, passar a limpo, Nicodemos foi um dos 3 únicos doutores da lei que acreditavam que Jesus era o Messias. Então, aquilo que Jesus dissesse deveria ser a verdade. Então ele perguntou: mas como é que eu vou de novo entrar no ventre de minha mãe, sendo eu já velho de barbas brancas? Então Jesus, olhando para ele, fez um sorriso, parece que eu lembrei da cena, olhou para ele e disse assim, mais ou menos com a linguagem nossa brasileira: para cima de mim, Nicodemos. Tu és doutor da lei em Israel? Não estás entendendo o que eu estou te dizendo? Se tu és doutor da lei, não estás entendendo quando eu te falo das coisas da terra? Imagine se eu fosse falar das coisas dos céus. E aí Nicodemos começou a perceber que a reencarnação seria de fato uma ciência, conforme ele mesmo estudava nas obras já citadas por mim anteriormente. E aí Jesus disse: não estranhes se eu te falo que para alcançar o reino dos céus necessário é renascer da água e do Espírito. Essa expressão, água e Espírito, é preciso que nós entendamos o contexto cultural em que Jesus se manifestava. Era muito comum, era corrente no pensamento judaico e do povo judeu, que tudo que era matéria tinha nascido na água. Portanto, quando Jesus se refere, é necessário renascer da água, ele estava dizendo da matéria, reencarnação propriamente dita. Mas Jesus foi além. Ele disse, como que dissesse assim: não basta renascer no mundo físico, é necessário renascer em espírito. Qual é o sentido disso? Nós espíritas conhecemos. Não basta reencarnar para que a gente progrida. É fundamental que em cada reencarnação a gente realize um renascimento interior, modificando a nossa maneira de ser, de viver, associando a nossa consciência em equilíbrio com as leis sagradas da vida. Reencarnar, toda criatura reencarna. Infelizmente, por que é que o nosso progresso é lento? Porque a gente reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, repetindo a experiência. Porque a gente não quer romper com as estruturas arcaicas e corruptas que nós estabelecemos na nossa consciência. Então não basta renascer na matéria para que alcancemos a plenitude do reino. É preciso aproveitar cada reencarnação para purificarmos, para identificar a nossa consciência com as leis da vida. Quando não fazemos isso, necessitamos novamente do mergulho existencial na matéria. Por quê? Porque o universo funciona pela lei de sintonia. Enquanto a alma não identifica a sua consciência com as leis sagradas da vida, aquilo que é de ordem material, aquela pulsação, aquela vibração pesada e densa, estará em sintonia com a vibração pesada do nosso corpo espiritual. Enquanto existir molécula densa no nosso perispírito, que é o nosso corpo de energia, a alma será atraída pela lei da gravidade para mergulhar de novo na matéria. Semelhante a uma bola de festa. Vocês lembram daquelas festas de rua? Tinha aquelas bolas que eram bexiga? Umas eram cheias de hélio e as outras de oxigênio ou hidrogênio. Uma, se você soltar, ela sobe, vai embora. Na verdade, você fica vendo aquela bolinha ficando cada vez minuta, porque ela está subindo. A outra, que é feita de oxigênio mais pesado, você soltou e ele faz isso, vai ao chão. Por quê? Porque é feito de gás mais pesado, submetido à força da gravidade. A mesma coisa é o nosso corpo espiritual. Se a alma é impura, se a alma ainda traz algum nível de impureza, ela não pode se destituir da reencarnação, porque é um fenômeno de natureza biológica.
Por isso que tem um autor, acho que é o Dr. Tess Yandoli, nosso grande amigo, que escreveu um livro, Reencarnação, uma lei biológica. Porque enquanto o nosso corpo espiritual apresentar manchas de vibrações densas, a alma não poderá ascender, porque ela fica presa na economia da gravidade do planeta. Eis porque, quanto mais atrasado é o ser, menos ele pode sair para onde quer no espaço. Não pode. Nós pertencemos a um presídio planetário que é a Terra. Mundos atrasados como o nosso são mundos de rebeldes prisioneiros. É por isso que a gente desencarna e fica por aqui mesmo, em torno. Porque não temos suficiente vibração perispiritual para nos livrar da gravidade do planeta. Então a gente fica preso ao imã que é a nossa Terra. Vocês já tinham pensado assim? Por que a gente não... Ah, eu quero nascer em Júpiter. Ai, não, meu filho. É questão de identificação vibratória. Você vai para onde a sua energia proporciona sintonia. Todo o universo é feito de energia de compensação vibratória. Compensação vibratória é o mecanismo de identificação, que tem a ver com a palestra que eu falei hoje, agora há pouco, na outra casa, referente ao fenômeno de identificação de fluidos, de sintonia, de afinidade, de empatia, de simpatia. É o mesmo fenômeno. Daí porque Jesus explicitou, é necessário para Nicodemos nascer da água, matéria, e do espírito, renovação interior. Aliás, os judeus estavam corretos. A nossa ciência comprova que todas as manifestações primeiras de formas de vida no planeta de ordem material nasceram nos oceanos, no seio dos oceanos. E o feto se desenvolve mergulhado no líquido amniótico. Portanto, tudo que é matéria passa pela água. Jesus, portanto, colocou com muita precisão essa realidade. Mas depois dele, continuamos no Oriente com várias doutrinas ensinando os renascimentos múltiplos. No cristianismo, lamentavelmente, houve um concílio da igreja que, por 3-2, tiraram do cristianismo o ensinamento da reencarnação, para atender à preocupação da esposa do imperador, que não aceitava a ideia de que poderia renascer como escrava. Imagina a peça que ela não era. Ela estava temendo, ela sabia como era a consciência dela. Então, por imposição imperial, foi retirado o ensinamento da reencarnação de dentro da igreja, lamentavelmente. Mas isso não muda nada em termos da reencarnação. O pensamento dos homens não alteram as leis de Deus. As leis de Deus é que um dia alterará o pensamento dos homens. Isso é que é importante para a gente refletir. No século XVIII, portanto, antes do Espiritismo, antes do trabalho do senhor Allan Kardec, um grande pensador, poeta e escritor germânico, Wolfgang Goethe. Goethe é o autor daquela obra magistral, Faustus. Ele tinha uma maneira de definir a alma humana muito interessante. Ele dizia: a alma humana é como a água da chuva, vem do céu, passa o período na terra, volta aos céus através da morte, para de novo na terra se precipitar. Portanto, o ciclo da chuva é o ciclo da lei da reencarnação. E então nós mergulhamos na beleza do ensinamento dos espíritos superiores quando no século XIX, a partir dos fenômenos inesquecíveis de Hainesville, próximo a Nova York, dava-se origem, em 1848, àquilo que seria a doutrina dos espíritos, que no ano de 1857, a 18 de abril, Allan Kardec lançaria o Livro dos Espíritos na sua primeira edição, com 501 questões na sua primeira feição. Só na segunda edição, na década de 60 do século XIX, foi que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos mais completo, mais rechonchudo, como nós temos nos dias de hoje. 1019 questões com respostas magistrais dos Espíritos. Mas é ali na beleza daqueles ensinamentos que nós verificamos que os Espíritos estavam fazendo a criatura na Terra
voltar àqueles primeiros tempos inesquecíveis, o retorno à religião da natureza, o retorno à religião natural. E essa religião natural está associada a conceitos da biologia, da física moderna, da astrofísica, mas da filosofia e da moral avançada que Jesus trouxera à humanidade. A cada um conforme as suas obras. Como a cada um conforme as suas obras? Vejam como a reencarnação é tão poderosa na sua feição filosófica, que quando Jesus curou o cego de nascença, o cara era cego de nascença, está lá no Evangelho, os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Ora, se o cara era cego de nascença, ele teria pegado quando? E aonde? É uma prova que os apóstolos já sabiam da reencarnação. Tanto que perguntaram: ele nasceu cego, mas quem pegou, ele ou seus pais? Se fosse ele, estava relacionado com vidas anteriores, porque ele tinha nascido com a cegueira. E aí Jesus dá uma resposta que serve para que nós espíritas não enrijecemos o pensamento na reencarnação. Jesus diz: nesse caso, nem ele, nem os seus pais. Ele assim nasceu para dar testemunho do poder e da glória do meu Pai que está nos céus. Jesus estava ensinando que nem toda dor, nem todo sofrimento, nem toda provação tem a ver com erros cometidos em vidas passadas, mas tem a ver com a lei substancial do universo, que é impulsionar o princípio espiritual à individualidade, para que através das experiências os espíritos se tornem maduros, sábios e conquiste a sua própria realidade interior pelas experiências. Nem toda dor é punição, até porque a lei de Deus não é punitiva, ela é reeducativa, ela é pedagógica, ela é didática. A dor serve para que a gente aprenda o que deve, o que não deve fazer. Quando a gente está numa reunião de desobsessão, que vem uma entidade em sofrimento, em angústia, ou quando vem gritando o seu ódio, como ele sofre com aquele ódio, ele está mandando uma mensagem para a gente dizendo assim: olha a tua vida, para que tu não sejas como eu quando desencarnar. É aprendizado. São reflexões para a nossa experiência. Em reuniões não de desobsessão, mas de enfermagem espiritual pura e simples, quando o espírito chega desesperado de dor por causa do seu comportamento, dos seus pensamentos, é um alerta que a natureza está nos dando através deles para dizer: se agires desta forma, provavelmente necessitarás de uma reunião como esta para seres assistidos. Então são lições vivas sobre a reencarnação. Mas quando a gente pega e diz assim: mas será que a reencarnação é palpável? Estudando analiticamente, racionalmente. Porque seria tão bom, né, gente? Você diz assim: morreu, tudo bem, vamos progredir do outro lado, não precisa nem voltar para cá. Tem que dizer assim, tem espírita que diz assim: eu só quero progredir lá, não quero voltar mais não. Não é uma questão de querer. É, pelo motivo que já falei, identificação vibratória. Ah, mas se eu me purificar lá? Mas gente, como é que eu vou me purificar lá? Vamos pegar um exemplo bem prático. Já pegou dinheiro emprestado no Banco Itaú, ficou sem pagar, e aí ele consegue juntar dinheiro, e aí chega no Banco do Brasil, no Bradesco, e deposita aquele dinheiro. Ele pagou o débito com o Banco Itaú? Não, ele depositou no banco errado. Aonde a gente desarruma a lei, é ali que a gente tem que rearrumar. Porque não é justo que a gente faça nó e deixe que outros desatem. Porque a cada um conforme suas obras. Não é justo que Jaque apronte e Evilás vai ter que consertar tudo, porque Jaque quer progredir só lá do outro lado. Então cada criatura sempre assumirá a sombra que projeta na vida.
Cada ser sempre terá que assumir aquilo que produz para que tenha o mérito ou demérito nas suas conquistas. Filosoficamente, isso é perfeitamente lógico. Isso indica um Deus justo. E eu costumo sempre colocar que você não pode ter Deus se você não tem reencarnação. Eu sei que a colocação correta seria contrário. Você não pode ter reencarnação se não tiver Deus. Mas por que eu coloquei que se você não tiver reencarnação, você não tem Deus? Porque a falta da ideia da reencarnação nega a existência de Deus. Olha que isso é vigoroso, isso é forte. E por que eu digo que se você tirar a reencarnação, você acaba com Deus? Porque Deus, para ser Deus, tem que ser perfeito em todas as suas virtudes. Senão, não é Deus. Todas as religiões têm como base que Deus é infinitamente justo e infinitamente perfeito. Aonde haveria justiça se Deus criasse as almas no momento do corpo, face à diversidade do sofrimento humano? Se você pegar o depoimento da nossa irmã aqui, como foi a vida dela, pelo olhar que ela está me dirigindo, eu já sei que foi bronca em cima de bronca. E aí, se perguntar a nossa freira, aqui presente, e aí narrando as duas vidas, vai ver que essa aqui viveu num paraíso. E ele teve a honra de casar com alma nobre. O resultado disso é a pergunta: por que é que Deus fez a nossa querida amiga nascer no lar com tanta dificuldade, enfrentou tantas dores, tantas lutas, tantas misérias no caminho, e colocou a nossa irmã em condições bem melhores, bem mais afáveis? Deus teria preferência? Se tem, ele não é justo, é parcial. Se ele permite nascer numa mesma casa, no mesmo lar, uma criança com tumor no cérebro e outra linda, sem nenhum problema de saúde, aquela que nasceu com tumor no cérebro, nasceu com o corpo atrofiado, apresentando um alto índice de fealdade. E aquele irmão dele nasceu rosinho, bochechudo, a coisa mais fofa do mundo, perfeito. Obviamente, seria supor que Deus foi parcial e colocou aquele em situação tão difícil e aquela outra criança no mesmo lar, filhos do mesmo pai, mesma mãe geneticamente, e no entanto em condições tão díspares. Quando você insere a chave da reencarnação, resplandece o Deus justo e bom, para mostrar que não é Deus punindo a alma, mas as suas leis sábias e justas, que estabelece que cada espírito desenvolve em si a saúde ou a doença com que nasce, a propensão a certas enfermidades que vem no DNA. Todo mundo ouviu falar nisso. O DNA é a nossa genética. A gente nasce. Quando a gente nasce, a gente traz a informação dentro da nossa genética. Você terá propensão a diabetes, você terá propensão a hanseníase, você tem propensão para a tuberculose, você terá propensão a esta ou aquela doença. Por que que a gente nasce geneticamente com aquela propensão? Porque, conforme o Espiritismo nos diz, a genética é um mapa escrito no ácido desoxirribonucleico dos débitos e dos créditos que a alma carrega. E por que que a gente nasceu numa família com propensão àquela doença? Se é que os pais contribuíram geneticamente. É porque aqueles pais têm vinculação com aquele mesmo gênero de prova ou de expiação com que a alma necessita. Vou dar um exemplo prático, para facilitar o nosso entendimento. A depressão, que é uma das doenças mais terríveis, o transtorno nos dias de agora, há pessoas que trazem a tendência à depressão genética, ok?
hereditária. Já os pais ou os avós foram depressivos. Aí alguém podia perguntar: como é que Deus permite alguém nascer já com a tendência à depressão? A resposta está na reencarnação. Por quê? Vamos supor que eu vou ser o que nascerei com a depressão genética. Quem participou daquele núcleo de culpa que vai me levar à depressão genética? Quem? Meus futuros pais, os dois aqui presentes. Vamos dizer que eu vou nascer deles. E as duas almas penadas participaram, me induziram, favoreceram as quedas espetaculares que eu tive. Eles nasceram com a depressão em função dos núcleos de culpa que carregavam em si. E aí iriam contribuir para que outra alma culpada, eu, viesse através das suas energias e dos cromossomos que eles iriam ofertar para configurar o meu corpo. E aí eu vou nascer com a predisposição ao transtorno da depressão, porque eles fazem parte da minha história de culpa do passado. Entenderam? Aonde é que entra a genética pela reencarnação? Então, karma vem escrito na nossa genética, vem escrito no DNA nosso. O DNA informa nossas conquistas espirituais e nossas mazelas espirituais. Sempre. Sempre. À medida que a alma evolui, reencarna cada vez mais em corpos mais perfeitos. É por isso que muitas doenças estão sendo vencidas pela ciência. Por quê? Porque as almas que estão reencarnando na Terra já não precisam mais daquelas doenças kármicas. Por isso, elas estão desaparecendo da face da Terra. A poliomielite, paralisia infantil, está praticamente extinto no planeta. Só parece que 2 países ou 3 ainda têm a presença da polio, mas em coisas muito poucas. A peste negra subiu. A lepra hoje se trata em casa. Quem apresenta a lepra já pode tomar comprimido em casa sem problema nenhum. E mesmo assim, em quase todos os países a lepra praticamente desapareceu. Apenas recrudesceu em algumas nações. De 10 anos para cá, recrudesceu no Brasil. Reapareceu. E em uma ou outra nação africana, particularmente. Mas vai desaparecer. Por quê? Porque as almas que estão reencarnando não necessitam mais deste gênero de resgate, porque eles não trazem a propensão e a justiça perfeita na reencarnação. E quando nós lançamos o olhar para a natureza, nós verificamos que a reencarnação é perfeitamente lógica, porque tudo na natureza renasce, tudo, desde o amanhecer. Aí é um pouco de poesia. Desde o sol que reaparece todos os dias. O sol sempre esteve ali. Ele só reaparece do lado da gente. Mas ele estava no espaço do mesmo jeito. Mas serve como ilustração. Assim como pequeninas partículas que o cientista ficou assim de boca aberta, porque eles percebem que algumas partículas só vivem poucos segundos. Elas somem, de repente aparece de novo. Renasceram. Então tudo é recomeço. E reencarnar é próprio da Terra, gente. Eita, agora eu confundi, peraí. Você está dizendo que só na Terra tem reencarnação? Não, o que eu estou dizendo aqui, renascer na matéria é para o universo. Renascer na carne é para mundos que têm carne, como a Terra. Porque tem planeta atrasado que o corpo não é feito de carbono, oxigênio, hidrogênio como o nosso. É feito de outro tipo de matéria, que portanto pode não ser reencarnar, porque reencarnar é entrar de novo na carne. Mas se não tem carne, a roupa é de outra natureza, vai reencarnar? Não, vai renascer, mas no corpo adequado àquele mundo. Então, em linhas universais, renascimento, ressurreição, que significa renascimento. E em linhas de planetas como a Terra, cujos corpos são de carne, então se reencarna. Por que a gente diz desencarnar? Por quê?
deixa a carne. Embora as modelos não desencarnem, elas desossam. Porque não tem carne para desencarnar. Então, reencarnar, renascer num corpo de carne. Vocês se incomodam, eu sei que vai fazer calor. Pode desligar um pouquinho aqui? Não é por nada não, porque está ressecando aqui, ele está me... Pode ser? Não, eu só bebo depois. Só bebo agora, dá problema. Obrigado. Aguenta o calor um pouquinho, né? Eu prometo que daqui a 2 horas, concluindo a palestra. Então, renascer é o termo mais adequado. A alma renasce em vários mundos, em várias roupagens. Tem mundos cujos corpos podem ser corpo de energia. Só para ilustrar. Tem mundos cujos corpos sejam semelhantes ao plástico. Por que não? Se aquele mundo é feito de silício e de outros elementos diferentes do nosso. Então, ele está renascendo na matéria? Está. Só que a matéria de outra expressão. A nossa matéria é carne. É essa aqui, putrescível. Então, nós renascemos reencarnando. Tá certo? Olha aqui como se eu vi. Que coisa bonita, né? Vocês não acham lindo, não? Eu acho. Cada vez que olho, aí eu sinto a reencarnação como uma coisa tão leve, gente. Porque às vezes a gente toma a reencarnação como uma coisa tão drástica, tão dolorosa. Meu Deus, na próxima vida, pronto. Aí quando diz assim, será que eu vou ter que voltar com fulano de novo? Minha nossa Senhora. Né? Então a gente não pode dar, nós não podemos dar este peso à nossa vida. Primeiro, porque não é verdade que tudo se repete da maneira como é aqui. Mas Fred, eu tenho medo, será que eu fazendo isso? A quantidade de gente, eu faço atendimento fraterno, e a quantidade de pessoas que chegam assim, querendo que a gente decida por eles. Sabe por quê? Porque não quer assumir. Quer dizer assim, eu só fiz isso porque Fred disse. Olha, eu não sei, acho que meu casamento não dá mais para continuar. Eu vim pedir uma luz. Aí eu pego o evangelho e leio. Porque as pessoas querem dizer assim, se deu errado, eu só fiz porque Fred mandou. Eu só fiz porque foi Igor que me disse lá na federação. Foi Oliveira que me orientou. Não. Cada criatura deve assumir, mas a lei de Deus, gente, é flexível. Quando eu digo flexível, não é boba. A flexibilidade está nos recursos que a lei utiliza para que a gente resgate da melhor forma possível o desnorteamento da nossa vida. Então, necessariamente, não tem que ser com esta ou aquela configuração. É verdade que a gente repete experiência, mas nem sempre no mesmo diapasão ou na mesma paisagem. Nós repetimos a experiência no sentido de que aquela vivência que nós teremos de novo, repetindo-a, estará talvez com outros atores. Pode não ser com os mesmos atores. Até porque aqueles atores podem estar em outras experiências iluminativas. Se eu desprezei o amor de alguém, se eu pisei na vida emocional de alguém, se eu feri conscientemente, desejando fazê-lo, levando alguém ao abismo, ao cataclismo moral de qualquer natureza, necessariamente não tenho que na próxima existência ser casado com aquela pessoa. A lei não está presa apenas a isso. Eu posso passar em uma outra circunstância com outros atores a mesma angústia que eu fiz passar tal elemento. Por quê? Fenômeno de empatia. Empatia não é só simpatia. Empatia é identificação, lembram? Então, aquilo que eu fiz alguém passar, eu posso sofrer na pele proveniente de uma outra criatura, que não o mesmo ser. Porque aí seria perpetuar o problema. Eu feri fulano, fulano vai me ferir. A gente fica indo e voltando, fica faltando de ar. Um ferindo o outro. Não. Necessariamente não tem que ser dessa forma. Embora esta forma também aconteça. Da gente voltar ao teatro da vida material com os mesmos atores, com as mesmas criaturas. Aquela pessoa que a gente possa ter prejudicado gravemente por ciúme,
né? Porque desconfiava, era amante de fulano, era amante de ciclano. De repente a gente está ali passando noite, acordado com o bebê, chorando, Deus, ajude meu filhinho. O antigo amante está ali de volta. E a gente que tinha raiva dele está ali, ó, balançando no berço, né? A minha filha querida, era ela que desarrumou sua vida e você partiu para a agressão, feriu, maltratou, matou, está ali agora nos seus braços amorosos. Isso não quer dizer que todos os filhos são ensinados pelo amor de Deus. Isso tem só um exemplo, tá? Que é, na verdade, uma exceção, não é uma regra, mas pode acontecer. A vida tem recursos maravilhosos. Alguém que a gente conheceu muito no passado e possamos ter prejudicado, ou ter sido prejudicado por aquela pessoa, ou mutuamente em conflito, necessariamente não temos que nascer junto com ele. Passa o tempo, a gente já adulto, aí vai trabalhar numa empresa, Petrobras. E lá, o nosso chefe, pessoa agradável, com todo mundo simpático, mas olhou para Evilásio desde o primeiro dia. E uma antipatia brotou no coração. O que ele puder fazer para pegar no pé do Evilásio, ele faz. Aí pode ter meandros do passado que a gente não sabe. Às vezes um companheiro de estudo, um companheiro de rua, ou uma pessoa que chega na casa espírita e procura um atendimento conosco. É a lei da vida colocando as almas problemáticas para que aprendam a reconciliação. O espírito José Grosso, não sei se vocês já ouviram falar nessa figura, trabalha muito na área de cura. Ele disse certa feita em nossa instituição algo muito interessante. Ele disse assim, falávamos sobre reencarnação, e aí ele atuou e disse assim: se uma pessoa que você conheceu e antipatizou reaparecer pelo menos mais 2 vezes no seu caminho, aí tem coisa. Não é por acaso. O que é que aconteceu? Você foi apresentado a uma pessoa, sentiu aquela coisa meio ruim, na linguagem comum, o santo não bateu, não é? Resultado, tempos depois você está aplicando passe, e quem entra para tomar passe com você? A mala sem álcool, o irmão. Aí você sente aquele choque, tem que orar muito para não derramar fluidos problemáticos sobre a pobre criatura. Ou ele vai morar na sua rua, ou vai trabalhar na sua empresa. Então é a lei sábia da vida, colocando as peças para que a gente possa deixar o passado para trás na lei do amor e nos livrarmos absolutamente dos renascimentos, para que a gente se livre dos renascimentos em corpos perecíveis. Como diz-nos o livro dos Espíritos, é necessário que nós façamos a opção pelo amor. O amor propicia com maior cota de felicidade, mais do que a própria dor, a oportunidade da gente se livrar de energias densas que nos atraiam para corpos perecíveis, que são esses que nós utilizamos. Da mesma maneira como a dor purifica, o amor limpa, purifica também. Uma alma que muito ama, ela entra numa faixa de vibração, de frequência, de energia, que a gente não pode nem conceber. E tudo é energia. Olha para essa parede. É só energia. Você está tendo a ilusão que ela está parada. A parede não está parada, não. Aí você faz esse cara agora endoidou. Está tudo paradinho. Como é que ele disse que não está parado? Tá não. A parede está em movimento, gente. Movimento subatômico. Ou seja, as menores partículas que constituem a matéria. A parede está vibrando. Elas não estão paradas, elas estão vibrando. Cada átomo está com seu elétron mudando de órbita. Some aqui, aparece ali. E o próprio núcleo do átomo está em vibração. E entre o núcleo e o elétron, o que a gente chama de vazio, não está vazio. Livro dos Espíritos. Não existe vazio no infinito. O que pensa ser o vazio está preenchido por formas de matéria que estão em frequência diferente e a gente não pode ver. É difícil para a gente entender isso? Acho que não, né?
Mas quer ver uma coisa? Alguém já ouviu falar aqui em ultravioleta e infravermelho? O que é o infravermelho? Cada cor, gente, só tem aquela cor porque as suas partículas vibram naquela frequência. O vermelho só é vermelho porque vibra naquela frequência. E o nosso cérebro só alcança as 7 cores básicas. Nosso cérebro só está preparado para captar isso. Toda cor que vibra abaixo do vermelho a gente não vê. Por isso que a gente chama de infravermelho. Abaixo do vermelho. Ultravioleta é toda cor que vibra além da frequência vibratória do violeta. A gente só enxerga até o violeta. Passou dali, o nosso cérebro não capta. É por isso que quando a gente desencarna, que vai para um ambiente espiritual equilibrado, a gente vê cores que não tem na Terra. Por quê? A nossa mente espiritual, que vibra diferente da matéria, já capta o que está numa frequência mais acelerada. Ficou legal isso? Vocês já viram aquele apito de caçador? Eles sopram, a gente não escuta nada, nós seres humanos, mas o cão escuta, o cachorro escuta. Por quê? Porque o ouvido do animal está preparado pela natureza a captar frequência sonora diferente da nossa. É por isso que eles escutam e a gente não. Então a gente aqui mesmo, nesse exato momento, frequência, energia de celulares, smartphone, iPod, iPad, iPin, televisão, rádio, está aqui, ó, e a gente não está vendo nada. Está passando por aqui pelo ambiente. E eu estou falando de energia material. Agora imagine a quantidade de energia extrafísica, que também é um tipo de matéria, só que rarefeita, quintessenciada, ultravioleta ou infravermelho. Então tudo funciona à base da frequência vibratória. Enquanto a nossa mente não vibrar numa frequência mais elevada, estaremos suscetíveis a mergulhos nas experiências em corpos de frequência mais baixa. Quando a gente desencarnar, embora o tema seja reencarnação, mas serve para a gente compreendê-la, quando a gente desencarnar, para onde a gente vai? Eu me lembro que eu estava num congresso espírita em Poços de Caldas, Minas Gerais, e aí uma pessoa perguntou assim: Frederico, quando eu morrer eu vou para onde? Bom, eu nem conheço a pessoa. Não é? Quando eu vou dizer para onde vai? Disse, olha, mas aí eu tive um insight, uma intuição. Ligaram? Sei dizer. Aliás, todos vocês eu posso dizer para onde vocês vão. Aliás, aqui mesmo nesse auditório, se vocês quiserem, eu posso dizer onde cada um vai. Quando morrer, se morreu hoje, agora. É fácil, entre aspas. O que é que diz a ciência espírita? Cada um de nós, ao desencarnar, pelo fenômeno da frequência vibratória que emite, frequência esta que nasce dos nossos desejos, pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, cada um de nós será atraído matematicamente para o ambiente espiritual que vibra semelhante a nós. Iremos para junto dos espíritos que pensam, desejam, querem, sentem e fazem como a gente. Lei de afinidade. E aí cada um silenciosamente diz: se eu morresse hoje, para onde eu iria? Cada um faz uma investigação interna, não é? Eu fui dizer isso lá em Poços de Caldas, no silêncio, 2.000 pessoas. Quando eu acabei de dizer, uma senhora ficou tão impactada que ela disse bem alto: tô frita. Todo mundo riu no auditório e eu tentei amenizar no bichinho, fiquei com pena dela. Disse: olha, mas isso pode mudar, é muito dinâmico. Se a gente se renova a partir de hoje, a gente muda a frequência vibratória. E é mesmo, não é só para agradá-la, não. Eu apenas quis mostrar que se eu desencarnasse hoje, iria talvez, poxa, eu dormi. Com a minha decisão de vou me reconciliar, vou perdoar, vou fazer o bem, vou vencer o meu egoísmo, eu já começo a aumentar a minha frequência vibratória.
Se eu criar o hábito da oração, meu perispírito vai irradiar uma frequência, uma partícula de energia cada vez mais superior. E olha, por que eu disse que ao desencarnar a gente vai ser atraído para essas almas? Pela lei da empatia. Nós temos um agrônomo aqui. Ele deve saber bem melhor que eu, claro. E quando você pega plantas, árvores da mesma espécie que dá frutos, eles tendem a produzir mais frutos quando estão todos juntos. Você bota vários pés de manga, a tendência, claro, bem cuidado, é eles produzirem mais mangas, porque estão magneticamente relacionados com os da mesma espécie. Você não sabia disso? Passa a informação. Ele sabia disso. Se você tem um pé de banana, um pé de manga, eles vão produzir, mas poderiam produzir mais se estivessem com os da mesma espécie. Lei de afinidade. Quando você coloca um animal junto de outros da mesma espécie, eles tendem a ficar mais ativos. Por quê? Vibração compensada. Por que é que um casal apaixonado, eles ficam cada vez mais entusiasmados pela vida quando estão juntos? E quando estão separados é um tal de liga-liga, um tal de saudade, um tal de chora. Por quê? Porque ele sente que está desvitalizado. Por que está desvitalizado? A energia do outro está fazendo falta para a gente. É por isso que quem se ama quer estar junto. Isso não é contra a lei de Deus. É ao contrário, é uma lei da natureza. E o que é a saudade? Quem melhor definiu a saudade foi Chico Xavier. Olha o que o Chico Xavier diz. Saudade é a falta que nos faz o magnetismo do outro. Não é bonita essa definição? Saudade é a falta que nos faz o magnetismo do outro. Então, quando o nosso parceiro ou parceira vai embora para o mundo dos espíritos, quem ficou? Coração aberto. Tudo lembra. Não é? A gente vai comer. Ai, fulano, filé parmegiano. Ai, fulano amava esse filé parmegiano. Ele morre, chega, morre, parece que está morrendo o braço do Cristo. Saudade. Né? Tudo. E por que lembra? A memória profunda. A memória afetiva que está no nosso hemisfério direito, nos nossos neurônios espelhos, e a gente recorda. O casal que cada vez mais aprofunda sentimento, identifica-se e reflete um ao outro. É por isso que eles ficam cada vez mais parecidos, embora sejam personalidades diferentes. Mas eles começam a ficar parecidos em algumas coisas, ou a conhecer melhor a relação do outro, a reação do outro em relação aos fenômenos da vida. Porque são energias que se compensam, embora permaneçam sendo individualidades à parte. Tá ok até agora? Parece? Tá bom, tá bom? Diga aí. Se é ruim, a gente muda. Não sei se eles já acharam ótimo para não mudar e começar tudo de novo. Aqui tá bom, né? Então vamos lá. Então a reencarnação é, na verdade, uma lei da natureza, independe de crença. Quando alguém diz assim, olha, Fred, adoro, acho um espiritismo fantástico, só não consigo aceitar a reencarnação. Isso não muda nada, ele vai reencarnar do mesmo jeito. Porque é uma lei biológica, é uma lei moral, é uma lei psíquica, é uma lei de vibração, é uma lei de identificação, e não há como escapar. Deus não vai alterar a lei porque eu não acredito. Eu é que vou ter que amadurecer para entendê-la ao longo do tempo. A nossa trajetória é a busca de compreender Deus. O cientista, quem estava lá na primeira casa que eu fiz a palestra agora, quem estava lá? Levante a mão rapidinho. Estão lembrados do cientista, neurocientista, Dr. J. Lombard. O título do livro que ele escreveu, A Mente de Deus, foi porque através da pesquisa dele, ele estava tentando compreender como é que a mente de Deus funcionava no universo. Olha que coisa interessante. E é a nossa história mesmo. A gente precisa compreender como é que funciona a lei para que a gente esteja de acordo com a lei. A gente está tão distante de entender Deus que a gente ainda passa o serviço sujo para Deus. Por exemplo, eu estou com raiva de alguém. Aí diz assim, olha, eu não faço mal a ninguém, mas tenho fé em Deus. Ou seja, eu não faço o trabalho sujo, mas Deus vai fazer por mim. Tenho fé em Deus que esse triste
vai sofrer na vida. Não é? Eu estou transferindo para Deus a minha imperfeição, como se Deus fosse perfeito. É por isso que eu digo que a gente inverteu a Bíblia. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente faz Deus a nossa imagem e semelhança. Os defeitos que a gente tem, a gente acha que Deus possui. Como a gente não gosta da chance a ninguém, a gente acha que Deus não dá chance. Morreu, ou vai para o inferno, vai para o céu e acabou. Então, as nossas imperfeições criam dificuldades para a gente entender a perfeição divina, sobre todos os aspectos, sobre todas as questões, sobre todas as bases, sobre todos os fundamentos. Não, se eu entender melhor a mente divina, eu construirei uma vida muito mais saudável para mim mesmo. Quanto mais eu mergulho em Deus, mais felicidade eu tenho dentro de mim. Mover-se em Deus é ser feliz na intimidade de si próprio. Aí a gente deixa de terceirizar a nossa vida. Por que a gente terceiriza a nossa vida? Veja que coisa triste. Tenho fé em Deus que um dia eu vou ser feliz. Ou seja, transferir para Deus uma responsabilidade minha. Chegamos para quem somos apaixonados. Sem você, eu não sei viver. Olha que peso. O pobre nem mal pode com ele. E eu estou dizendo que sem ele eu não sei mais viver. Projeção, nós estamos terceirizando a nossa vida. Estamos acreditando que pessoas ou lugares podem nos fazer felizes. E não é verdade. Isso é dependência psicológica. Isso é fragilidade emocional. Eu passo a depender de quem eu gosto e confundo isto com amor. Na verdade, eu tento encontrar em alguém, em algo ou em algum lugar a perfeição que eu ainda não encontro em mim. Então eu faço um mecanismo de projeção. Infelizmente, com as exceções de praxe, a maioria das pessoas que dizem amar este ou aquele parceiro, na verdade, amam suas aspirações no parceiro. Não amam a ele ou a ela. Amam-se neles, desejando que eles sejam o que a gente espera que eles sejam. E aí depois, quando a gente descobre que a outra pessoa não é o que a gente desejava que fosse, caímos na decepção. Me decepcionei com fulano? De jeito nenhum. Você se decepcionou com as suas expectativas. Fulano sempre foi isso. Cicrana sempre foi assim. Nós é que queríamos que ela ou ele fosse a nossa imagem e semelhança. Então moldamos o nosso egoísmo em cima das outras pessoas que convivem conosco. E serve não apenas para relacionamento amoroso, serve para amizade, serve para instituições. Quantas vezes a gente tem problema de relacionamento numa casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, porque temos dificuldade de aceitar o outro como o outro é. E queremos que ele seja conforme a nossa, entre aspas, sabedoria. Acha e determina que ele seja. Quando alguém erra e eu escanteio, prejudico, coloco de lado a pessoa que errou nos trabalhos cristãos, primeiro, eu estou negando a mim mesmo que eu sou imperfeito. Estou querendo dizer que eu sou perfeito. Segundo, mais anticristão do que isso não existe. Se a gente quer saber o nosso nível de sentimento fraternal, é só a gente verificar como a gente trata quem errou. Me refiro a trabalhadores do Evangelho. O pobre já está no fundo do poço. Se a gente puder botar o pezinho em cima e empurrar para baixo, faz. Eu adoro os centros que eu tenho a oportunidade de fundar e trabalhar com os perturbados do movimento, os rebeldes, porque são esses quase sempre mais sinceros. E segundo, porque eu me identifico com eles. Tem os mesmos defeitos e problemas que eu, então eu prefiro mais humanos. Os santificados, eu deixo para as casas mais purificadas, eu prefiro estar com esse mesmo, porque eles são iguais comigo. Eu erro, posso cair, posso falir.
E o que disse Jesus quando a gente errar? Qual foi a recomendação dele? A gente nem diz, né? A gente fala, porque nem lembra o que foi mesmo que ele disse. Perdoa que eles não sabem o que fazem. E é que ele falou mais? Estendeu a mão, vem para Maria de Magdala. Ia para conviver com os prostituídos orientados, as pessoas de má vida. Eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes. Ele veio para a gente que tem mazelas morais, que temos dificuldades próprias. Se a gente estabelecer uma relação de respeito ao limite do outro, quantos problemas evitaríamos nas nossas reencarnações. Quantas superações iríamos efetuar se a indulgência, a misericórdia estabelecesse-se em nós, como a gente adora que as pessoas sejam misericordiosas com nós. Olha lá, faça ao próximo o que gostarias que o próximo lhe fizesse. Se fosse a gente a tombar, como a gente gostaria que nos tratasse? Que nos empurrasse no abismo ou levantasse? E por que a gente empurra no abismo? Eu digo a gente, eu falo no geral, eu sei que vocês não fazem isso. A gente julga. Não julgueis para não ser julgado. A gente julga e não só julga, como passa a sentença também. É por isso que passados 2000 anos não temos cristianismo no mundo. Porque a gente quer ser xerife da vida moral das pessoas. Esquecendo que fraternidade implica em afetividade, agasalhar, acolher. Claro que eu não estou dizendo que é apoiar os erros, é auxiliar quem errou. É diferente. Auxiliar quem errou é um salto do amor, não é apoiar o erro cometido. São coisas distintas. Então, olhar para o lado é aproveitar a reencarnação. Grande aprendizado faz quem caminha de alma aberta para o afeto, para abraçar. Gente, no abraço acontece um fenômeno anatômico. Quando você abraça alguém, onde o nosso coração vai? Fisicamente, em contato com o coração do outro. Tem câncer no cérebro, câncer na veia, no sangue, câncer no pâncreas, no fígado, no pulmão, câncer no intestino, câncer nos ossos. Alguém já ouviu falar em câncer no coração? Fulano está com câncer no coração, até hoje não apareceu. Pode ser que no reencarne de Oliveira estão necessitados o primeiro caso. Que eu acho que não vai acontecer. Mas não conheço nenhuma informação de câncer no coração. Será por acaso? Pode ter defeito. Tem outros defeitos. Problema na válvula mitral, problema sobre qualquer coisa. Cardiopatias diversas. E é um músculo. É um músculo. O coração é um músculo. Mas ele é tão significativo para aquilo que é mais importante na nossa vida, capacidade de afeto, que ele é preservado. Vou dizer uma coisa que pouca gente sabe no meio espírita. Atenção, no meio espírita pouca gente sabe. Foi feito pesquisas com máquinas ultrassensíveis que medem a aura. Uma parte aproveitou da máquina Kirlian e outro foi desenvolvendo eletrodos. E olha o que os cientistas descobriram. Além do campo de energia à nossa volta, o único órgão que até hoje foi detectado apresentando uma espécie de aura particular foi o coração. Tem uma espécie de ovo energético irradiando-se em torno do músculo cardíaco. Foi a grande surpresa. E talvez seja exatamente isso que explica. Quando a gente violenta a lei do amor, a gente pode desenvolver nesta e outras cardiopatias diversas. Porque infringimos desgovernos no plexo cardíaco, chakra cardíaco, que está envolto nesta aura específica do coração. Então, se você ama muito, além da sua aura expandida, a aura cardíaca sua se expande metros à frente do seu peito.
É por isso que antes de você abraçar quem ama, você já vai sentir uma energia diferente. Porque aquela aura específica da área cardíaca já chegou adiante. Então, nós alcançamos isso pela bênção da reencarnação. De vida em vida, a alma, semelhante ao ciclo da chuva, vem do céu, passa na terra, volta ao céu no fenômeno da desencarnação, para de novo na terra se precipitar no renascimento da carne. Bênção e felizes somos nós, porque reencarnamos. Felizes somos nós. E eu quero concluir a minha palestra lembrando um contato que eu tive na reunião mediúnica da nossa casa. Havíamos conversado durante mais de um ano com um espírito refratário ao bem, um espírito que tinha muito ódio, muitos problemas, e ele foi avançando, melhorando, tornou-se até, podemos dizer, relativamente amigo nosso. Até que um dia, uma amiga nossa estava se queixando da vida dela, e quando começou o trabalho mediúnico, este espírito atuou e disse assim: temos inveja de vocês. Olha só, gente, isso foi muito forte. A mim me impressionou até agora. Ele disse, faz mais de 25 anos isso: temos inveja de vocês. Estou orando há anos pedindo a oportunidade de um corpo para aliviar minha consciência. E quando vemos vocês na matéria se queixando de tudo, como temos inveja de vocês, de estar na matéria. Daríamos tudo para estar no lugar de vocês. Eu fiquei pensando. Foi a partir daí que eu procurei valorizar a minha reencarnação mais ainda. Porque o espírito dizer, que eu conhecia de contatos, que tinha inveja da gente porque a gente estava na matéria. Como quem dizia assim: vocês não estão sabendo aproveitar. Eles dariam tudo para reencarnar. Portanto, meus amigos, aproveitemos a nossa reencarnação. Cada dia é uma reencarnação. De 7 em 7 anos, a gente forma um novo corpo, porque as células modificam no nosso organismo. São outras células, mas mantendo tudo aquilo que a gente precisa, porque o que a gente precisa, a gente traz na consciência. Que Deus nos inspire para que a gente saiba melhor aproveitar a vida que nós temos nesse corpo. Muita paz e que Deus nos abençoe.